Estou aqui com Fátima, né? Ela faz parte da segunda família, né? Que é a família mais nova, da família a qual eu faço parte, né? São os filhos de Antônio Evaristo e Maria do Carmo da Silva. Já estive gravando com a família mais velha, que foi do primeiro casamento do meu pai, e hoje eu vim falar com Fátima, né? Vim aqui no sítio dela e gravar um pouquinho para saber a respeito dela, assim, a questão de lembranças, quais as lembranças que ela tem de Antônio Evaristo, né? As recordações, as recordações que ela tem, assim, da infância, as que marcaram, né? Que tem lembrança até hoje. Como era, assim, para você, assim, a convivência com os irmãos e qual o período, assim, que você passou mais dificuldade, né? Tipo, a gente junto. Qual o ano, assim, mais ou menos, você lembra? O ano eu não sei não, mas a gente passou muita dificuldade. Eu lembro que meu pai trabalhou muito tempo alugado. Até ele chegar na aposentadoria foi um tempo muito sofrido, né? Minha mãe, quando aparecia algum serviço ali nas vizinhanças, ela pegava, né? E meu pai era no meio do mundo, assim, trabalhando alugado. E no sábado ele ia para a feira. A lembrança que mais me marca era quando ele ia para a feira, né? E a gente ficava no aguardo, só esperando aquelas pipoca, biscoito, bala que ele trazia. E a gente fazia uma festa. A gente se juntava e tinha um pé de caju que tinha, era o mais alto. A gente subia para esperar ele quando ele vinha. Aí quando ele vinha, a gente corria e ia encontrar ele com aquelas sacolas, aquelas coisas que ele trazia para a gente. E assim, ele era um guerreiro, né? Foi um guerreiro, né? Criou duas famílias. Mas a gente passou muita dificuldade mesmo, né? Mas, graças a Deus, era um tempo bom. Eu sinto muita saudade, assim, daquele tempo. Assim, se pudesse, se a gente pudesse, né? Voltar no tempo assim. Porque foi um tempo difícil, mas a gente sente saudade daquele tempo. E, apesar de toda a dificuldade, graças a Deus, a gente está aqui. Criou tudo pessoas de bem, né? E era muita dificuldade. Minha mãe saía, tem uns vizinhos chamavam na época de colheita, essas coisas, chamava, aí já era um dinheirinho. Aí veio a época da emergência que chamava cachorra maga, que era para limpar o barreiro, e ia todo mundo. Até os meninos mais velhos, minha mãe levava. E, e a gente ficava sozinho em casa e só esperando. Era uma lembrança boa mesmo. Tu recorda assim mais ou menos um ano que a gente ficou um pouco mais estabilizado, assim que já tinha mais um pouquinho de condições, a gente já podia ter um transportezinho, uma bicicleta, criava um bichinho, Minha né? mãe, ela criava cabra, ela gostava de criar cabra e umas vaquinhas, né? Ela herdou um dinheiro do meu avô e comprou uma vaquinha e ficou com essa vaquinha. Ela gostava de tirar leite e ela, assim, quando o borrego, o cabra, ficavam num top bom, aí ela via, vendia, aí já comprava o negócio para casa. Ela criava muito peru, gostava de criar muito peru, galinha, o terreiro era cheio de galinha e peru. E todo final de ano, aí ela via, vendia aqueles peru, aí comprava uma roupa, um corte de pano, aí ela também mexia com costura, ela fazia muitas coisinhas. Aí, mas a parte melhor que foi, assim, de condições, foi quando meu pai se aposentou. Quando ele se aposentou, aí as coisas começaram a melhorar um pouquinho. É porque Melhorou e, ao mesmo tempo, piorou, né? Porque com o tempo ele chegou a falecer, né? E as coisas, ficou só minha mãe, né? Aí depois, assim, uma coisa ruim, né? Porque foi a perda dele, mas minha mãe ficou também, aí ficou com a aposentadoria, aí ficou mantendo, né, a família. Uns começou a seguir seu rumo, casou, né? Aí ficou os outros, mas minha mãe sempre ajudava todos, independente que morasse longe ou perto, mas ela sempre, todo mês, dava um trocadinho pra gente. Era bom demais. e quando tinha a questão de matar um peru ou ajeitar qualquer coisa, sempre deixava um pedaço para um, né? Sempre guardava um pedaço, né? Guardava. Fátima não está aqui, mas sempre guardava. É, Era desse jeito. E quando ia matar, dizia,
ó, vou matar o peru. Aí marcava, a gente ia e comia, fazia aquele almoço de domingo, era muito bom. Reunia todo mundo. Reunia todo mundo e comia É, aquele peru. eu lembro assim dos tempos que meu pai trabalhava fora, tipo lá em Mané, Varejo. Foi o lugar que ele mais trabalhou fora, foi lá em Mané, né? Que é um dos meus irmãos, o É, mais velho, né? quando ele estava com a família mais nova foi, né? Foi. Mas assim, aí quando ele saía, a gente ficava assim junto com mãe. Mãe tinha a horta lá embaixo no Era, Barreiro, lá perto do né? Barreiro, ela fazia uma horta. Aí, finalzinho de tarde, quando o pai chegava, a gente ia para a rua para comprar o gás, né? O querosene para as lamparinas, pilha para o rádio, que era para escutar os E de noite a programas. gente ia ajeitar o pavio, né? Era? Era, e O algodão, também tirar os tinha caroços. para debulhar milho de noite, Também assistindo né? novela, quando tinha, porque antigamente não tinha A gente novela. não tinha Tinha um televisão, rádio, aí era no a gente rádio. escutava aqueles programas que tinha à noite, né? E Nesse a gente, tempo, todo mundo ficava ali escutando aquele nesse programa. tempo, quando dava 6 horas, começava aquelas cantorias, a gente Era, ficava assistindo aquilo, aí jantava, aí ia debulhar aqueles milho, dava era. calo, não aguentava mais, mãe mandava A parar. gente ia dormir. A gente debulhando era com a ajuda de pedra, ou relando uma Um espiga na sabugo na outra, outra, né? né? Era, Pegava um sabugo que era para debulhar e era. passava a noite naquilo ali. Era noite de lua cheia, às vezes nós ia brincar no terreiro, né? Era bem tranquilo. A gente Mas saía para fora eu até acho tarde. que a gente estava um pouco mais estruturado ali de 98 para 2000. Quem lembra mais de data assim, eu acho que é você, que tem Então, a mente de melhor. 98 eu sei que teve uma seca grande também, né? Daqueles negócios lá que a Dos gente foi pegar água barreiros, nas cacimbas, teve uns milho. era. Aí Tinha deu as uma chuva, revença, né? deu uma chuva aqui no instante, encheu os tanquinhos lá, Foi. foi em 98. A E chuva de vento, né? foi. E de 98 para 2000, até 2004, a gente estava mais ou menos estruturado. Tinha os garrotinhos, tinha bichinho, Tinha ovelha, carneiro, era. né? Ainda tinha lucro nos roçados. Tinha. Aí em Quando chovia, né? E depois, com o tempo, parece que o inverno vai se é, afracando, né? Mas quando aí, era lucro, meu pai plantava batata doce, meu pai plantava de tudo, feijão, milho, tudo. E era era. bom de lucro. Então, aí chegou o período de 2005, foi o ano que ele morreu, né? Morreu Mas, sim. assim, já tinha uns que já tinham saído de casa, É, mas mãe sempre, assim, quando tinha um negocinho, vou fazer um almoço, vou fazer uma coisa assim, numa data, ela reunia todo mundo, todo mundo ou para então os ir que não junto. vinham, ela mandava, eu levo a quantia ou alguma coisa lá para Era. fulano, né? Mas Aí é meu isso. pai, ele faleceu, ele tinha um problema na pele e com o tempo criava umas bolhas na pele dele e com o tempo foi se agravando. Eu acredito que tenha sido câncer de pele, porque ele trabalhou demais, No trabalhou sol, demais no sol, de sol a sol. Ele trabalhava até de noite, pegava muito serviço, né? Hoje em dia é difícil esse pessoal trabalhar assim, pegar uhum, serviço assim. Mas ele pegava serviço, aí outra pessoa já chamava, aí como ele tinha família grande, ele ia, pegava, aí trabalhava à noite, com o claro da lua, ele trabalhava de noite, de madrugada, né? E assim, das lembranças, assim, das broncas, dos conselhos, qual, assim, o ensinamento, uma coisa que ele falou que até hoje você recorda, que você, assim, tem como um aprendizado, entendeu? Você lembra? Ele falava sério com a gente e a gente obedecia. É muito difícil, né? Mas assim, quando ele falava sério com a gente escutava, todo mundo escutava ele. Assim, a gente respeitava demais. Mas ele só precisava, antigamente, né, como os antigos diziam assim, só precisava fazer os meninos Era, já saíam de perto. Antigamente não podia chegar só visita, não podia passar, as crianças estar ali escutando a conversa do adulto, não podia estar passando ali no meio da conversa, quando eles estivessem conversando. No domingo a gente sempre recebia os irmãos mais velhos que vinham, né, principalmente Dia dos Pais, se reunia era. a família tudo, e a gente ia fazer aquela festa. Mas, assim, ele, em termos de respeito, assim, de ensinamento, ele foi um ótimo pai mesmo. Ele era firme, assim, na regra ali com a gente, e a gente se criou gente do bem, né? É. Mas, assim, mesmo tendo essas partes aí, mas ele era carinhoso, né? Ele era muito carinhoso. Quando a gente estava ali assistindo um programa ali na rádio, principalmente assim,
essa lembrança que eu trago. Ele botava, a gente ficava brigando para quem ficava no colo dele. Era. Aí ficava às vezes eu e a Aninha, aí ficava brigando ali para ficar no colo dele. Era carinhoso. E assim, de todas essas lembranças, mesmo sendo passado dificuldades e tudo, se tu tivesse assim o poder de voltar no tempo, para que ano tu voltaria? Eu voltava para esse ano aí, quando a gente era pequeno, que brincava ali no roçado junto com eles, trabalhando, a gente pegava as enxadas, tudinho trabalhava logo cedo. E nas partes daquele de tomar banho no barreiro. Isso ali eu, 95. por aí era, que tinha, o barreiro era cheio por cima, que a gente corria, o barreiro sangrando e levando os peixinhos, a gente ia atrás desse riacho, até longe, para Década catar de 90. por aí, você se lembra. Então é Desse isso, boas jeito. recordações, né? É, assim, eu resolvi gravar, né, para estar deixando um pouco da história dele, porque muitos ouviram falar em Antônio Evaristo, os Isso mais aí vai velhos que ficar para os conheciam estão netos, né? indo, Neto, bisneto. e deixando essa história registrada, as pessoas vão saber, né, quem foi Antônio Evaristo e o legado que ele deixou. Exatamente. Então, eu agradeço a sua participação, né? Então, eu estarei reunindo um pouco assim, de histórias do pessoal, os que eu ainda tenho contato, né? Porque hoje em dia não estão todos mais unidos assim, mas os que eu ainda tenho contato eu vou estar gravando para eles mostrar um pouquinho da história, contar um pouquinho do que passou, né? Tem uns que são longe que eu não vou poder ir atrás, mas alguns eu já É, consegui. E assim, os mais velhos, os que eu consegui contato, vão contar um pouco da história e a família mais nova também vai contar como foi, porque a realidade de cada um foi diferente, entendeu? Foi situações parecidas, tempos diferentes, passaram dificuldades, teve momentos de alegria e teve de tristeza também. Mas assim, é uma coisa que passa, que deixa marcado e que às vezes ensina a gente, entendeu? Mesmo com a vida sendo dura, mas deixa pra gente um aprendizado. o que ele passou, hein? Quando, assim, se fosse hoje, no caso hoje, o que ele passou na época que ele perdeu, né? A primeira esposa, e ficou Aham. aqueles meninos, né? Para ele tomar conta. Ficou um bocado de menino. E depois que conheceu minha mãe, aí minha mãe, ele era viúvo, né? Aí minha mãe casou com ele, aí tinha os meninos pequenos. Ficaram tudo junto. Um já tinha Ainda conviveram casado, junto. ficaram juntos ainda, parece que tinha uns 6 ou era 4. Tinha uns que as meninas eram adolescentes Era, ainda. adolescente, outros já tinham casado, quando meu pai conheceu minha mãe, né? Que casou. Aí teve esses filhos, né? Com a primeira esposa teve esses filhos. Aí com minha mãe teve mais 8, né? Fora os abortos. É, Foi um bocado de menino. pois é isso. Então, valeu, obrigado por sua participação.